uma pena. A grande maioria, então, dos cargos de chefia na área da saúde, a gente vê homens, né? Os chefes dos hospitais, os gerentes de farmácia, os chefes de setor de laboratório costumam ser homens. No entanto, a maioria dos funcionários são mulheres. A maioria dos farmacêuticos são mulheres. Por quê? Por que, que o homem cresce e a mulher fica para trás? E esse é um dos motivos do empreendedorismo feminino na área da saúde. É a perspectiva de ser muito mais difícil para nós crescermos dentro de uma empresa, de termos o horário muitas vezes engessado e com dificuldade de liberdade para atender outras demandas da nossa vida, acabamos então indo para o empreendedorismo, indo tentar ser autônoma. Então, as donas de farmácia, nós temos muitas mulheres donas de farmácia que empreenderam, nós temos mulheres empreendendo agora no consultório farmacêutico, muitas mulheres com consultório farmacêutico. Temos muitos homens também? Temos. Eu, na minha turma de alunos do Farma Sênior, eu tenho homens também. Não são só mulheres. Inclusive, um dos meus alunos mais participativos é um homem. Ele está em todas as aulas ao vivo, ele está em todas as participações, ele está sempre lá, sempre assistindo, sempre pegando o máximo possível de conhecimento. E deveria todas as mulheres também estar assistindo, mas a gente muitas vezes tem muitas outras demandas e a gente não consegue. Eu anotei aqui alguns dados que eu achei interessante do Sebrae. Bem-vinda, Renata, bem-vinda, Gleice, bem-vinda, Daisy, todas essas mulheres maravilhosas, a Daisy é empreendedora, todas as mulheres maravilhosas, algumas empreendedoras. Eu chamei algumas alunas minhas, se elas puderem entrar, elas vão entrar para a gente conversar e elas falarem um pouquinho também, que já estão empreendendo, que já estão com consultório farmacêutico. Mas eu trouxe alguns dados então para vocês. Conforme o Sebrae, dos atendimentos que eles fazem, 14 milhões são mulheres que pedem para receber um tipo de atendimento no Sebrae. 4 milhões delas são donas de empresa. Então, as mulheres estão se qualificando, estão indo atrás de cada vez mais qualidade para empreenderem da forma mais efetiva, da forma mais com retorno melhor. Os motivos que as mulheres utilizam para empreender, os motivos que as mulheres têm para empreender, muitas vezes são muito diferentes dos motivos dos homens. Muitas vezes o homem, quando começa a empreender, ele quer aumentar a renda, ele quer ganhar mais, por isso ele vai empreender. E ele não se importa em trabalhar 14, 15, 16 horas por dia no início do seu empreendimento. A mulher, ela já busca mais tempo. A grande maioria das mulheres, quando vai em busca do empreender, do ser autônoma, ela está em busca de tempo. Ela está em busca de ter mais tempo com sua família, ter mais tempo para ela. Então, ela não necessariamente quer trabalhar 16 horas por dia. Ela entende que no início do seu empreendimento, talvez ela vá ter que trabalhar um pouco mais, mas o objetivo dela é ter um horário mais flexível e ter mais tempo. Então, normalmente, os motivos acabam sendo um pouco diferentes do homem para a mulher. O homem muitas vezes é impelido a empreender quando ele é demitido. A mulher muitas vezes é impelida a empreender quando o marido é transferido e ela tem que largar a carreira, ir com o marido para outra cidade, para outro local, começar do zero. Então, ela acaba muitas vezes empreendendo, fazendo alguma coisa que possa ser online. E aí vocês podem agora estar assim, online, Cristiane? Como é que eu, farmacêutica, vou empreender online, Cristiane? Tu tá ficando louca? Não, tu não. A gente já tem o teleatendimento está autorizado. Ele tem que estar ligado a um consultório, mas você consegue, na maioria das cidades, tem esses coworking de clínica, então só faz a transferência de uma cidade para outra quando se muda e foca no teleatendimento, foca em pessoas que não necessariamente você precisa atender ao vivo. Então, a gente tem essa questão do teleatendimento, a gente tem também a questão de daqui a pouco você pode produzir um e-book para as pessoas, né? Um e-book explicando
sobre os locais de guardar o medicamento, um e-book para a população em geral. E aí você pode vender esse e-book também. Então, é um tipo de empreendimento online. Você pode dar consultorias para outros profissionais de saúde e também pode ser online, não precisa ser presencial. Então, existem vários empreendimentos na área farmacêutica que a gente não precisa estar num local. A gente pode se mudar, se a gente, né, tá com um marido aí que tem uma profissão que se muda muito, sem a gente perder a nossa renda, sem a gente ter problema com renda. Então, também a mulher muitas vezes é impelida a empreender por esse motivo. Outra questão que eu achei interessante, eu estava assistindo uma live do Wendel Carvalho, não sei se vocês conhecem, vocês seguem, mas eu estava assistindo uma parte dessa live dele, ele comentou sobre tempo de deslocamento. E no Rio de Janeiro, as pessoas levam em média 67 minutos no trânsito, no deslocamento de casa a trabalho. E em São Paulo, 62 minutos. Vai ter gente que vai levar muito mais tempo que isso, vai ter gente que vai levar muito menos que isso. Quando a gente empreende, quando a gente abre um consultório farmacêutico, a gente pode alugar um consultório próximo da nossa casa e diminuir esse tempo de deslocamento. A gente não precisa alugar um consultório longe da nossa casa, a gente aluga próximo da nossa casa e diminui esse tempo de deslocamento. Ah, mas eu vou fazer atendimento domiciliar. Então, pega os bairros próximos aos bairros que você mora, próximo ao bairro que você mora, para diminuir esse tempo de deslocamento da sua casa até a residência das pessoas que você vai atender. Vocês sabem que eu falo muito de atendimento farmacêutico ao idoso. Idoso é muito complicado a gente fazer só teleatendimento. A gente consegue algumas coisas, algumas orientações, algumas questões passar para o teleatendimento, mas nem tudo. Muita coisa a gente precisa do presencial, a gente precisa do ao vivo, a gente precisa conversar com eles. E às vezes é muito interessante ir na residência, ver algumas questões. Vocês trabalham com gerontologia. Quem é meu aluno farmacênior teve aula de algumas questões de gerontologia, né? Cuidar tapete, cuidar algumas coisas que a gente pode orientar eles também. Então é legal, muitas vezes, em loco, ver essas questões. Outro dado que eu achei muito interessante, né? Farmacêuticas. Nós somos maioria, 67,5% dos farmacêuticos são mulheres. Isso significa que nós somos mais de 180 mil farmacêuticas. É um número muito expressivo de mulheres farmacêuticas. E se a gente for ver as que estão empreendendo, ainda somos minoria. Aqui na internet, nós temos poucas farmacêuticas ainda falando na internet. Poucas farmacêuticas com expressão nacional. Poucas farmacêuticas ainda. Então, a gente precisa de mais mulheres farmacêuticas falando, porque a gente tem demandas, a gente tem questões que são muito específicas nossa. A gente tem a questão dos filhos, quando a gente resolve ter filhos, não é preciso, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem essa escolha, né? Hoje em dia, filho não é mais uma imposição, é uma escolha. Nós escolhemos ter ou não ter. Claro que às vezes acontecem acidentes, eu sei, mas a grande maioria das vezes o filho é uma escolha, ainda mais farmacêuticas, né? Que sabem todos os métodos contraceptivos que existem. Por favor, então, a grande maioria de nós é uma escolha. E quando eles chegam, existe uma nova demanda, existe uma reestruturação de horário, uma reestruturação de prioridades. A nossa prioridade passa muitas vezes a ser eles, a ter tempo com eles, porque eles crescem muito rápido. Rapidamente eles estão adolescentes e nem querem mais saber da gente. Então, ter esse tempo com os filhos, ter esse tempo para estar com eles, também é importante. Ah, mas eu não quero ter filhos. Ok, daí você vai ter tempo para viajar com seu marido, você vai ter tempo para outras coisas, outras demandas. Eu sei que vocês têm outras demandas. Ah, eu ainda não tenho filhos. Então vai te organizando financeiramente, vai te organizando para empreender e poder ter mais flexibilidade de horário quando eles vierem. Então, é muito importante a gente ter essas questões. E como é que a gente pode empreender, então? Como uma farmacêutica pode empreender? Quais são os ramos que nós podemos empreender?
Nós podemos empreender com consultório farmacêutico, com atendimento domiciliar. Podemos montar uma farmácia, podemos montar um laboratório? Sim, podemos. Mas o custo de uma farmácia, o custo de um laboratório é alto. Então, muitas vezes, montar um consultório ou fazer um atendimento domiciliar é um custo muito mais baixo. A gente começa com menos recursos, menos necessidades de tantos recursos, principalmente recursos financeiros. Então, é importante a gente ter isso em mente de como vamos empreender, o que vamos utilizar. Mas quando a gente abre um consultório para um atendimento domiciliar, a gente tem um limite de tempo, a gente tem um limite de pacientes que a gente pode atender. Conforme vai crescendo a demanda, a gente aumenta o valor, aumenta o preço da consulta, a gente começa a oferecer só os serviços de alto valor agregado, não oferece mais aqueles serviços de verificação de pressão, de glicemia, que o lucro é bem menor. A gente pode dar consultoria para outros profissionais de saúde. Então, essas consultorias podem ser individuais, mas também podem ser em grupos, tipo mentorias, de discussão de casos clínicos. É bem legal, daqui a pouco forma um grupo de vários profissionais da saúde, de várias áreas diferentes, para discussão de casos clínicos, né? Isso principalmente depois que vocês já têm um pouco de experiência, ou vocês vão disponibilizar consultoria em instituições de longa permanência de idosos, também é uma área muito interessante da gente prestar consultoria, isso a farmacêutica que está trabalhando com idoso principalmente. Você pode trabalhar nos bastidores. Eu não gosto de conversar com o paciente, eu não gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto de ser simpática, eu não sou muito simpática, eu não quero essa parte. Tranquilo, você pode conversar nos bastidores, trabalhar mais nos bastidores. Mas como assim, Cristiane? Como trabalhar nos bastidores? Por exemplo, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de fazer as entrevistas, eu gosto muito dessa parte. No entanto, eu nem sempre gosto, mas eu tenho que fazer, de fazer toda a análise de interações. Na análise de interações até eu gosto, mas tem algumas questões ali da análise que às vezes é mais complicado, que demora mais tempo. Escrever a carta ao médico, escrever a declaração de serviços farmacêuticos. Então, num futuro que eu acredito que seja próximo, não é um futuro distante, eu vou contratar alguém para me auxiliar nessa parte. A pessoa, eu passo o caso clínico para a pessoa vai escrever a carta, vai escrever, eu discuto com ela o caso clínico, duas cabeças pensam melhores que uma. Então, isso é muito interessante da gente também pensar, da gente também analisar. Ó, a Rosária chegou, posso te chamar, Rosária? Me dá um okzinho se eu posso te chamar para a gente conversar. Chegou aqui na live para a gente conversar um pouquinho. Então, você pode trabalhar nos bastidores, auxiliando outros colegas farmacêuticos nessas questões mais burocráticas, nessas questões mais que talvez aquele farmacêutico não esteja tão acostumado. Outra ideia que a gente pode dar é e-book. É a gente. Ó, deixa eu só convidar a Rosária aqui. Opa. É a gente fazer um e-book para os leigos. Ó, Rosária, acho que tua câmera tá olhando para o lugar errado. Aí, a Rosária, gente, só a Rosária mesmo está aceitável em falar comigo, assim, chamada de uma hora para outra, viajando, né, Rosária, dando palestra pelo Pará. Ela é minha aluna farmacênia, farmacênior, tá dando palestra lá por todo o Pará. E aí ela disse assim: eu acho que eu já vou estar com a internet na hora que tu estiver na live, pode me chamar. Estamos aqui na correria, mas é uma correria boa, né? Levar conhecimento para os outros colegas, dividir as experiências da gente, a gente aprende e também tem a sensação de dever cumprido, né? Uma sementinha no colega que dá para fazer diferente, não precisa de muita coisa, mas a gente consegue. E é divertido, é bacana, é muito bom. Aí hoje em Redenção, o último lugar do circuito todo, e a gente está aqui na cidade fazendo as visitas com os colegas e tudo, com o pessoal do conselho, porque eu vim a convite do conselho, né? Isso, né? E como é que tá? Me conta um pouquinho dessa jornada aí de palestrante agora e também da jornada de empreendedora, né, com teus consultórios farmacêuticos. Bom, tá muito bom. Gratificante poder participar. A gente, eu disse que é uma plantação, é caminhozinho de formiguinha, né? E aos pouquinhos a gente vai colhendo os frutos, o importante é persistir. Se oportunidade tem todos, a gente só precisa identificar e correr atrás, né? Manter a
mesmo conciliar com outro trabalho, porque eu também sou servidora pública, né? Então, assim, conciliar os horários é um pouco de trabalho, mas não é impossível. Mas tudo na vida que a gente quer, a gente precisa se dedicar um pouco mais, mas vale a pena ser isso que a gente quer para si, e acredita que dá certo, então esse desafio a gente sempre vai ter, mesmo que a gente largue o emprego CLT ou o emprego público, no caso da Rosária, ela é servidora pública, mesmo que a gente largue esse emprego, a gente sempre vai ter essa questão da conciliação de horário, né? Porque, eventualmente, se a gente já tem filhos, tem alguma questão com o filho fica doente, a gente precisa levar no médico, precisa readaptar algum horário. Ah, a gente não tem filho. Tá, mas a gente quer um dia se cuidar um pouquinho mais, quer ir em algum lugar diferente, quer fazer. Então, tem a questão, às vezes, do marido, companheiro, companheira, né? Também. Então, a gente volta e meia tem esse jogo de cintura, de ter que conciliar. Tu ainda tem teu pai, que volta e meia eu sei que tu ajuda, tem a tua sobrinha, que volta e meia tu cuida, né? Então, a gente é múltipla. As mulheres, elas não são uma coisa só, né? A gente se vira em 20 mulheres, mais ou menos. Exatamente. A gente consegue editar e fazer com incrível, né? Vamos combinar. Vamos combinar, né? Que a gente consegue fazer muito bem todos os papéis. A gente consegue, o homem consegue fazer no máximo uns 2 papéis, né? A gente faz um monte. Ah, meninos, me desculpem, brincando. É verdade. Mas tem uma exceção por aí, tem uma exceção, senão eu vou apanhar. Não, eu ia dizer, eu tô brincando, né? Senão eu apanho do marido, que também se desdobra em vários papéis. Eu não posso negar que meu marido também se desdobra muito. É isso aí. E como que é o desafio de abrir o consultório, Rosária? Conta um pouco pro pessoal como foi esse teu início aí, que tu tá com consultório privado, né, atendendo numa clínica. Eu acredito que o maior principal, às vezes as pessoas acham que não, mas é o próprio. A gente se limita muito às vezes, assim, isso não deu certo, eu queria fazer o perfeito e não vai, não faz. O feito é melhor do que o perfeito. Perfeito. Então, o principal desafio é com a gente mesmo. É realmente definir o que quer, decidir. A partir do momento que você se identifica e entende isso, você vai procurar meios e possibilidades de desenvolver aquilo. Mesmo que não seja a sua visão ideal, assim, seu sonho master, porque eu tenho meu sonho master, né? Eu tenho o meu a longo prazo aí. Tudo faz parte de um planejamento, né? A gente tem que ter tudo organizadinho a pequeno, médio e longo prazo. Mas o longo prazo, o maior, o máximo dos nossos objetivos, ele só vai existir se a gente começar com o básico, se a gente começar com hoje, né? E o importante dessa fase é que a gente vai aprendendo, vão ter dificuldades, vão ter desafios, tem coisas que a gente tem que aprender, porque a parte da gestão porque a gente é multi, né? Quando a gente começa assim, igual você estava falando das questões de dividir as tarefas e tudo, a gente, no início, a gente não consegue fazer isso, porque demanda gasto, demanda pessoal e tal. Mas, a princípio, é tudo a gente. E conforme as coisas vão evoluindo, você vai delegando o processo, você vai se organizando melhor, você vai desenvolvendo melhores estratégias. Às vezes a gente vem na cabeça assim, tal serviço, ele é o massa, o blaster, eu adoro fazer, mas a população não se identifica e você se adequa. E é assim, são desafios, não é só minha, não é só com você, é com todo mundo. Quem encara o empreendedorismo passa por isso, independentemente se a gente está falando de farmacêutico, está falando de odontólogo, se está falando de advogado, né? Enfim, qualquer que seja o segmento, esses desafios vão ser tudo novo, a gente está se adequando, a gente está se entendendo. No nosso caso, as resoluções ainda são recentes, elas ainda estão se adequando, adaptando, o farmacêutico está assumindo o seu lugar novamente, e aí então está descobrindo que existem outras áreas que a gente também pode trabalhar. Então, aos poucos as coisas estão se evoluindo, a gente está ganhando força e respaldo técnico com as resoluções para poder desenvolver nossas atividades. O empreendedorismo, ele é o principal risco hoje para a gente, nós mulheres, enquanto profissionais farmacêuticos também. Porque ele vai além. A gente tem que, estava conversando com um colega que é palestrante junto comigo, o Roberto, a gente que é servidor público, às vezes acaba se limitando. A gente está gravando com 2
servidora pública, não como farmacêutica, mas na área, eu também tenho o mesmo pensamento, a gente vai incomodando. Gente que ali já deu, você tem que fazer outra coisa, tem outros perfis. Então, o empreendedorismo, ele nos proporciona isso. E você pode muito mais. Você pode muito mais. Faça você depois você fazer. É importante, né? Tem algumas coisas que tu falou aí que eu quero destacar. A questão de gerência, né? A gente acaba tendo que aprender a gerenciar não só o tempo, mas gerenciar o financeiro da empresa, né? O financeiro do consultório. No início, muitas vezes, é a gente que faz as redes sociais também. Eu sei que agora a Rosária tem alguém que ajuda ela nas redes sociais, mas no início não. No início é tu que faz a tua propaganda, é tu que faz tudo. Tu gerencia o financeiro, tu gerencia as propagandas, tu faz a visita médica, tu faz tudo. Depois, com o tempo, a gente consegue delegar algumas coisas. Então, isso é muito importante. E a outra coisa é que a gente não precisa ter todos os ovos na mesma cesta, né? Então, eu posso ser servidora pública, mas também ter um outro negócio. E nada impede de, daqui a pouco, a Rosária escrever um e-book para a população sobre alguma coisa que ela percebe ali que a população tem mais dificuldade sobre os medicamentos e vender esse e-book. Nada impede da Rosário dar palestra, como ela está dando agora pelo Conselho de Farmácia, mas ela poderia estar dando para outra empresa ou está dando em alguma indústria e cobrando por essa palestra. Então, a gente pode ter mais de uma fonte de renda que nos auxilie a alcançar uma estabilidade, alcançar também, porque para nós mulheres, a maioria das vezes a gente empreende porque a gente quer mais tempo livre, quer mais tempo com os filhos, quer mais tempo de qualidade. E os homens, eu estava antes falando dessa diferença, os homens empreendem mais porque querem ganhar mais dinheiro. Mas eu acho que a gente também tem que pensar em ganhar mais dinheiro, a gente também tem que pensar de ter mais fontes de renda para não depender de um lugar só. Daqui a pouco acontece uma mudança na legislação brasileira e todos os servidores públicos são demitidos, acaba o serviço público. Como é que vai ficar, Rosária? Ou você trabalha numa empresa e a empresa vai à falência. Às vezes a gente não sabe. As americanas, quem é que suspeitava que as americanas tinham essa dívida enorme que eles têm? Então, a gente não tem como saber exatamente como está a empresa que a gente trabalha. E existe um limite, né? Quando a gente trabalha no serviço público, mas também quando a gente trabalha no serviço privado, existe um limite. A maioria dos farmacêuticos, se vai crescendo dentro da empresa, chega a gerência, subgerente, gerente, e depois é muito poucos cargos que tem acima da gerência dentro das redes de farmácia. E como eu estava falando antes, infelizmente, ainda a maioria das vezes são homens que ocupam esses cargos. A gente ainda vive numa sociedade que acaba muitas vezes privilegiando o homem. Afinal de contas, eu sei que tu não tem filhos ainda, Rosário, mas assim, quando meus filhos se machucam no colégio, eles ligam para mim. Por que não ligam para o pai? Por que ligam para a mãe? Quando vai no médico, a grande maioria das vezes quem vai sou eu. Já foi só o meu marido sozinho também, mas a grande maioria das famílias, quem acompanha os filhos no médico é a mãe. Então, muitas vezes os cargos de chefia são dados para os homens em razão disso. A mulher vai se ausentar quando tiver filho, a mulher vai ter que fazer licença maternidade se ainda não tem filho. Se já tem filho, vai se ausentar quando ele ficar doente. E tatatã. Então tem essas desculpas, né? A gente tem ganhado espaço, a gente tem ganhado voz, a gente tem ganhado vez. Claro, a gente sempre tem uma rede de apoio. A gente tem melhorado, as coisas têm crescido. Obviamente, essa transformação ela não tem como acontecer de uma hora para outra, mas devagarzinho a gente tem conseguido melhorar muito esse quadro e está sendo positivo, está sendo muito bacana. É isso aí, aos poucos o empreendedorismo feminino está melhorando e dentro da área farmacêutica a gente tem muitas possibilidades. E é isso, assim, aprender essas outras habilidades que a gente não aprende na faculdade, né? Habilidades de marketing, habilidade de gestão, de recursos, habilidade de gestão de tempo. Então, às vezes, a gente tem que aprender algumas dessas habilidades a gente aborda no curso, né, Rosária? A gente. É verdade. Teve vários insights de maneiras de abordar, de levar, que a gente teve nas nossas aulas ao vivo, nas nossas reuniões, tudo na Masterclass, que realmente, às vezes, a gente acaba engessando muito na nossa realidade, trocar ideia com outras pessoas de fora, amplia esse olhar, coisas até que nosso próprio alcance, que muitas vezes a gente nem imaginava que dava para casar, né? Para conciliar
coisa. Então, se a gente entende que tem alguma limitação, viu uma coisa interessante, por exemplo, no nicho são os idosos, né? Pacientes polimedicados, principalmente. Então, fui atrás para complementar essa necessidade, porque na graduação é muito raso isso, né? É muito raso. E até conversei, coloquei, pontuei isso nas palestras com os meus colegas, os colegas de profissão e tudo, e eles concordam comigo, concordam plenamente nessa questão. Então, a gente vai atrás para completar, a gente vai atrás para entender o que dá para fazer melhor, para a gente se capacitar, para a gente poder realmente ganhar conhecimento, né? Propriedade para aquilo. E hoje em dia, né, Rosário, é impossível tu não se manter se atualizando, manter estudando, principalmente quem é da área da saúde. Toda hora surge um medicamento novo, toda hora surge uma questão nova, se descobre alguma questão sobre doença. Então, é importante a gente estar em constante atualização, em constante aprendizado e procurar as pessoas que estão mais na área que a gente quer se aperfeiçoar e aquilo que a gente tem menos habilidade. Tem menos habilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho menos habilidade na parte de organização. Então, eu fiz cursos sobre organização, fui atrás de coach de organização para me auxiliar a ser uma pessoa um pouco mais organizada. Então, a gente ia atrás também. Exatamente. Hoje pela manhã eu estava conversando com um colega, inclusive esse colega vai entrar em contato com você. Ele está assim, contando os dias e eu estou muito feliz com isso. Vai vir muita coisa boa aí, gente. Muita coisa boa. Muito feliz, isso aí. Então, assim, a gente vai e entende como que é. A gente tem uma cultura e com o tempo a gente vai identificando nossas dificuldades, nossas qualidades e vai aperfeiçoando. Então, a gente busca profissionais para isso, conecta com pessoas que pensam igual, para realmente pensar fora da caixinha, para a gente ver onde é que a gente. Junto a gente faz força, né? É isso aí. E nada impede de tu escutar e fazer curso de mais de um farmacêutico, né? A Letícia, que é a aluna do Farmacênio, agora ela está fazendo a mentoria com o Thiago Bocalon. Então, também, né, essa troca é muito legal, essa troca de colegas que também estão aqui na internet é muito boa. Quanto mais vocês se especializarem, irem atrás de informação e aprenderem, assistirem vídeos, consumam o conteúdo gratuito e aí, quando vocês tiverem um pouco mais de recurso, comprem os cursos e se especializem e vão atrás. Vale muito a pena, gente, a gente se manter atualizado. Esse curso de capacitação que o próprio conselho oferece, acredito que não seja só a realidade do meu, né? Mas que todos praticamente têm. Tem os grupos técnicos e esses grupos acabam direcionando o conteúdo para a nossa necessidade. Isso é muito bacana, porque sempre eles têm uma experiência, então eles têm como contribuir, uma visão diferente da situação. Então, assim, são gratuitos. São gratuitos. Então, a gente faz acesso. Hoje, depois da pandemia, tem muita coisa para fazer online, você conseguir acompanhar online ou não. Tem muita coisa que você pode procurar na internet, tem e-book, tem PDF, livro, tudo. Se você tiver umas boas fontes, tem muita coisa para você aprender. E tá tudo aí, é isso aí. Claro, alguns cursos, algumas coisas só vão fazer o caminho ser mais rápido. Nada impede de você ir atrás de toda a informação, você ir ler todos os livros que eu já li, fazer todos os cursos que eu já fiz. Mas quiser cortar caminho, faça o curso meu, que já tá com o caminho meio cortado. Né? Mas toda a informação tá aí, tá à disposição hoje em dia com a internet. A gente não precisa mais ir atrás da Barça, não precisa mais ir atrás das enciclopédias. A gente tem muita informação gratuita. A internet tá meio a meio, né, Rosária? A internet tá meio a meio. Mas a gente já tá aqui num bom papo. Não sei se o pessoal que tá aí assistindo quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer comentar alguma questão, alguma coisa. Eu sei que tem gente que está aqui assistindo que não acredita no consultório farmacêutico, não acredita que farmacêutico possa ganhar dinheiro sendo autônomo, porque essa pessoa já falou uma vez isso para mim, e a gente conhece, né, pessoas. A Rosária ainda concilia o serviço público com o consultório autônomo, mas a gente conhece gente que está só com o consultório autônomo. Então, é possível sim, gente, é possível. Só precisa de um planejamento e organização como qualquer empreendimento. Exatamente. Né? Planejamento e organização é essencial. Tive que aprender muito, foram muitos anos estudando isso para conseguir ter um pouquinho de planejamento e organização. Ainda às vezes faço as coisas sem muito planejamento. Quando eu vejo, eu fui e fiz.
Mas tudo bem, depois a gente recalcula a rota. Ah, a gente é assim com o pensamento mais de um ao mesmo tempo, mesmo você ser desconectada, não, não, não. Faz parte. Faz parte. Ai, Rosário, muito obrigada, mesmo estando aí no carro, se deslocando de um lugar para outro. Obrigada por ter participado um pouquinho dessa nossa live rapidinha aqui. Tem um monte de gente entrando agora. Quem quiser ouvir um pouco do relato da Rosária ou quiser ver um pouquinho mais do que a gente falou sobre empreendedorismo feminino, assiste aí desde o início a live e valeu a pena. São colegas daqui da região. Ah, tem gente aí da região entrando. Que legal! Bem-vindo, pessoal daí do Pará! Todos muito bem-vindos. Estamos aí nessa empreitada e está rolando muita conexão Pará e a parte do Sul. É. Tá rolando muita coisa. Norte, Nordeste e Rio Grande do Sul estão ficando em peso. Eu tenho recebido bastante mensagem do pessoal do Nordeste e do Norte perguntando algumas coisas. Aí, às vezes, eles perguntam algumas coisas que, assim, olha, isso tem que ver com o conselho de vocês. Eu não sei tudo de todos os conselhos do Brasil, porque existem algumas particularidades, né, dos conselhos regionais. Mas também alguma coisa eu já aprendi, tem alguma coisa que eu já aprendi, de tanto fuçar para os alunos, fuçar para as mentorandas, tem conselhos que eu já sei o caminho. É isso aí. Obrigada, Rosária. Muito obrigada. Obrigada quem nos acompanhou, quem assistiu. Obrigada, Paty, que disse aqui que amou. Quem quiser, então, assiste depois aí, desde o início. E semana que vem a gente tem live de novo, meio-dia 12. Se quiserem sugerir assuntos, etc e tal, fiquem à vontade. E me sigam, quem não me segue ainda no Instagram, me sigam. E quem não segue ainda a Rosária, segue ela, que ela tem uns posts muito legais, uns stories muito legal pra gente copiar. Gente, copiem, mas deem os créditos, tá? Adaptem, deem os créditos para Rosária. Ah, se eu peguei de uma outra farmacêutica que já faz isso assim. Ah, por favor, né, gente? Por favor. Beijo. Até. Tchau.